Morreu ontem, aos 89 anos, o diretor Antunes Filho, um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro. Ele estava internado aqui em São Paulo. Paulinha, qual foi a causa da morte? Pois é, a causa oficial da morte, eles não estão dizendo ainda, Edgar, mas ele estava internado no Sírio-Libanês há mais ou menos 2 semanas, com problemas respiratórios. Ele chegou por lá e depois de exames descobriu-se aí um câncer de pulmão em estágio avançado, Edgar. O velório está acontecendo agora no Teatro Sesc Anchieta, aqui em São Paulo, é aberto ao público e realmente está repercutindo demais a morte desse diretor, do Antunes Filho, que, claro, tem uma trajetória gigante aí dentro do Teatro Nacional. O Zé Celso, também diretor, falou sobre a importância do Antunes Filho à Rede Globo e ele fez um resumo interessante dizendo que ele recebeu muitos jovens atrizes, atores e formou muitas gerações. Aí o Zé Celso diz, muito mais do que eu. Quer dizer, morre um sujeito muito fértil, um homem de teatro muito fértil, muito poderoso e que teve a capacidade exatamente de trazer o que nós todos queríamos naquela época. Um teatro, brasileiro, não nacionalista, mas com encenadores do Brasil, trazendo teatro no mesmo nível que se faz no mundo inteiro. Eu acho que o Antunes está nessa geração. Muitas pessoas passaram pelos ensinamentos desse diretor, Júlia Gan, Alessandra Negrini, Camila Morgado, Laura Cardoso. Foi Julieta, né? Fez a Julieta, Romeu e Julieta, na montagem adaptações de né? William Shakespeare, Regina Duarte Nelson também. Rodrigues, Estênio Garcia, Beth Coelho, enfim, são muitos nomes, bastante conhecidos também pela força da televisão, mas o alvo mesmo do Antunes Filho foi o teatro. Ele que criou o Centro de Pesquisa Teatral, Escola de Formação e Grupo Teatral. Ele que fez também, integrou o Teatro Brasileiro de Comédia entre 50 e 60, fundou a Companhia Pequeno Teatro de Comédia em 50, como você disse, montou obras de William Shakespeare e também muitas de Nelson Rodrigues. Produziu e dirigiu um filme, O Compasso de Espera, de 1973, ainda hoje muito discutido, em que ele traz um negro de classe média, o que em 73 vocês podem bem imaginar o que significava, e ele sendo um diretor branco, isso também polemizou bastante na época, Edgar, até eu coloquei um link do filme para vocês assistirem ali no meu blog. E a Lúcia Veríssimo, quando foi falar aqui sobre a morte do Antunes Filho, ele relembrou também a montagem de Macunaíma, né? A obra do Mário de Andrade, de 1978, uma das adaptações que realmente alçou ele ali aos holofotes para dizer, esse cara tem um diferencial. A Lúcia Veríssimo disse, na minha formação, Macunaíma foi essencial para aprender o teatro, o mais moderno que vemos hoje no teatro. Muito partiu dos ensinamentos desse homem. Obrigada, Antunes Filho. A última peça dele foi a montagem de Eu Estava na Minha Casa, Esperava que a Chuva Chegasse, do francês Jean-Luc Lagarce, que teve temporada no Sesc Consolação, com estreia em setembro do ano passado, Edgar. Nos últimos anos, o Nelson também se especializou em fazer novas versões, atualizações de clássicos, né? Ou melhor, o Antunes, de novas versões do Nelson Rodrigues. O Antunes Filho fez Senhora dos Afogados, fez A Falecida, com muito sucesso, ficava sempre lotado ali no Sesc Consolação, era difícil conseguir ingresso, inclusive com uma plateia que não era só de entusiastas do teatro, era também de atores que estavam sempre lá para prestigiar o trabalho dele. E uma das características do trabalho do Antunes Filho, que virava até piada, assim, mas piada de um jeito respeitoso, obviamente, entre os atores, era o modo como ele ensinava a lidar com a respiração e a impostação da voz. Muitos de seus atores impunham a voz no teatro de um jeito diferente, colocavam a força em outras sílabas não previsíveis, engrossavam a voz, faziam a voz mais cavernosa por vezes. Muita gente brincava com isso, assim, e acabou se tornando uma marca do teatro dele, e ele acabou se tornando também um grande pesquisador de voz e corpo, no fim das contas. O CPT, inclusive, é uma das escolas de teatro mais tradicionais daqui da capital. Todo mundo que vai fazer teatro pensa em passar pelo CPT, assim. Ele é um dos maiores especialistas em Nelson Rodrigues.